A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo que se encontra em Atos 20, 28 nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Paulo sabia que sua passagem era breve, porém a igreja do Senhor permaneceria. Tinha consciência que essa obra não terminaria nele, mas avançaria até a volta de Jesus. A obra de evangelização e discipulado não pode parar por falta de novos obreiros. Deus chama as lideranças para cuidar das lideranças mais novas, pois a seara é grande. Há muito trabalho até a volta de Cristo. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. É seguir em frente, trabalhar, que a obra de Deus não pode parar. Vamos trabalhar, que a obra de Deus é grande. Temos muito que aprender com a vida e o ministério desse apóstolo dos gentios. A Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, como está em Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém. Embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Todos nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos ajudar. A obra de Deus não vai sozinha com apenas uma pessoa. Os líderes, pastores, precisam de auxiliares que tenham compromisso com a palavra, que tenham amor pela obra de Deus, que tenham amor por Deus, que tenham amor pelo novo convertido, amor pela palavra de Deus, para auxiliarem nessa tarefa, que é uma tarefa árdua. Mas todo líder precisa contar com seus auxiliares. Seus auxiliares têm que ser pessoas crentes de verdade, pessoas responsáveis, pessoas que somam. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar aqui alguns nomes, como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, como está em Atos 20, versículo 4, Tíquico, Efésios 6, 21, 22, Tito, Aristarco,
Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Paulo, nesse sentido, tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Deus, do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1ª e 2ª, Timóteo e Tito. Ali há instruções como pastorear uma igreja. Falar com diversas pessoas da igreja local segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que procuravam incorporar no evangelho certas exigências da lei judaica. Eles influenciavam pessoas da igreja, influenciavam outros a agirem como eles. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, como está em Gálatas 1, versículos 6 ao 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Quem eram os gnósticos? Haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante do que o corpo. E ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho, dizendo, como está em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós no século 21. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. É isso que sirva de exemplo para nós. Viver o que nós pregamos.
viver a palavra de Deus que nós pregamos. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo, como está em Atos 20:18. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Esse é o exemplo que Paulo nos deixa. Viver o que pregamos. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas, que pastoreava e visitava, como está em 2 Tessalonicenses 3:8. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro precisa zelar pela sua saúde física, sua saúde emocional e sua saúde espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. É preciso que cada um cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua saúde. Cuide. Porque para cuidar do rebanho de Deus, para fazer a obra, o obreiro, o crente, precisa estar bem, estar saudável. É se alimentar bem, é dormir bem, ter horas para dormir, ter horas para alimentar, é uma boa caminhada, exercício físico. A pessoa, nós necessitamos disso para ter uma saúde boa para fazer a obra de Deus. Ninguém é super-homem. Não há pastor super-homem, não há crente super-homem. Todos nós estamos sujeitos a adoecer. Nosso corpo ficar frágil. Precisamos cuidar da nossa saúde. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, a metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-as e protegendo-as. Portanto, estejamos atentos a
atentos contra os predadores que atacam o rebanho de Deus. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Devemos cuidar do rebanho de Deus, porque os lobos cruéis estão aí, a fim de devorarem as ovelhas do nosso Senhor. Mas que nós estejamos sempre atentos. Estejamos sempre em oração, em vigilância. Nos preparando para os dias maus. Nos preparando, vigiando, orando e jejuando. Que a luta aqui na terra é constante. Só acabará quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. E tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, vamos fazer com zelo. Nessa lição, aprendemos com Paulo. Zelar por tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Ajudar, ser auxiliares dos nossos líderes. Vamos trabalhar enquanto é dia. Paulo nos deixa um exemplo de vida, um exemplo de ministério. Que o que pregamos também vivemos. Vivemos o que pregamos. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. É preciso continuar pregando o Evangelho. E as pessoas que forem aceitando Jesus, forem se convertendo, cuidar, a igreja cuidar daquela pessoa, até que ela firme raízes. Continuar, porque a obra de Deus continua até a vinda de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um, que nós possamos continuar nesse propósito de pregar a palavra do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de fazer da melhor forma aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos trabalhar. Jesus breve virá e ainda há muito trabalho para fazer. Fique com Jesus. Que Deus possa abençoar cada um, abençoar sua família e continuaremos nesse mesmo propósito. Deus te abençoe.